Olá! Você já parou para pensar nos significados que você deu e que você dá para as coisas que acontecem na sua vida? Como assim? Tô falando isso porque muitas vezes a gente imagina que o significado ou o sentido das coisas, ela já vem com as coisas. Por exemplo, se acontece uma coisa boa na minha vida, isso já vem naturalmente com um significado positivo. Às vezes eu avalio que uma coisa ruim aconteceu, isso já vem com um significado negativo. Mas na verdade, nós não reagimos ao fato em si, a gente não reage ao que acontece, mas a nossa reação vem do significado que a gente dá para o que acontece. E por mais que pareça que o significado já vem junto, na verdade é a gente que dá, mesmo que seja às vezes de uma forma muito automática ou às vezes de uma forma muito inconsciente, né? Ao mesmo tempo, acho que a parte positiva disso é que a gente não tem como voltar atrás, não voltar no passado e mudar o que aconteceu, não tem como a gente voltar e mudar os fatos, mas a gente sempre pode olhar para trás e mudar os significados que a gente dá para aqueles fatos. E às vezes um significado pode de repente nos deixar mal, chateado, para baixo, e às vezes a gente muda o significado de alguma forma, aquilo pode me empoderar, pode me fortalecer, né? Queria dar um exemplo, né? De repente a gente está dirigindo e aí vem alguém e me dá uma cortada. Normalmente a gente leva um susto e a reação que a gente tem, né, a sensação, às vezes o significado que a gente normalmente dá é que a pessoa fez aquilo ali quase que meio que só para sacanear a gente ou alguma coisa assim, né? Quase como se ela tivesse a intenção ali e a gente fica, poxa, como é que você não me viu aqui? Como é que isso aqui? Quase como se fosse algo no nível muito pessoal, né? Ao mesmo tempo, se a gente fosse dar um outro significado para esse susto que a gente deu, no sentido de, nossa, às vezes essa pessoa talvez esteja passando por uma dificuldade muito grande, ou às vezes ela está desesperada, de repente indo salvar alguém, ou às vezes a levar o filho para um hospital, ou um parente que está grave dentro do carro. Será que isso daria uma outra sensação, uma outra reação para a gente, né? Ou ao mesmo tempo, se naquele momento onde a gente quase bate o carro, quase tem um acidente e a gente consegue consegue frear ali, nada de mal acontece, se a gente olhar depois e falar, nossa, que bom que não teve um acidente, né? Ou foi por pouco que eu não tive um acidente. E às vezes eu pensar isso, quase que vem às vezes um sentimento que me conforta, né? Ou às vezes a gente, não, mas talvez isso é uma coisa mais simples, né? Mas vamos supor que de repente alguém pegue e te coloque numa cadeira ou numa maca e te dê ali umas 2, 3 mil agulhadas por minuto durante meia hora, durante uma hora, durante uma tarde inteira. A gente podia imaginar que seria um torturador, seria uma pessoa cruel, que talvez deveria ser preso, né? E se eu te disser que às vezes muita gente, talvez até inclusive eu e talvez você, tenhamos pago para alguém fazer isso e a gente ainda saiu muito feliz, né? Que é fazer uma tatuagem, por exemplo, né? Eu pesquisei no Google e descobri que a tatuagem e não é nem só uma agulha, são várias agulhinhas pequenas juntas ali e chegando a quase 3 mil agulhadas por minuto, né? E às vezes a gente paga e a gente sai feliz porque a gente está dando um significado para aquilo que a gente está tendo, né? Para as mães ou para as mulheres que desejam ser mães, né? A gente sabe que é um momento às vezes doloroso, que é um momento da gravidez, tem todo um nível de desconforto na hora do parto também, mas as pessoas associam talvez esse momento do nascimento como às vezes um dos melhores momentos, um dos momentos mais mágicos da vida da pessoa, um dos momentos mais transformadores, né? Apesar de depois às vezes a gente ter filho, não conseguir dormir direito e passar tudo isso, e às vezes o significado que a gente dá é um significado que nos conforta, que nos traz uma sensação de paz e de amor, né? E a grande questão é que muitas vezes as coisas aconteceram lá atrás, lá na nossa infância, e sem perceber a gente deu um significado para aquilo e aquele significado ficou lá, e às vezes
isso acaba interferindo às vezes na minha saúde, isso acaba interferindo na minha capacidade de enfrentar as coisas, isso acaba interferindo na minha ansiedade, que é a temática aqui dessa sequência de vídeos, porque eu imagino que talvez eu não vou ser capaz de lidar com aquela situação, ou que eu trouxe um significado que talvez me desempodere, né? Eu já vi de várias pessoas falando, por exemplo, de situações da infância. Às vezes eu cheguei em casa com uma nota baixa, ou eu cheguei em casa tendo sido reprovado numa matéria, ou reprovado de ano, e às vezes algum ente querido falou: nossa, você é muito burro, e às vezes eu ouvi aquilo ali uma vez, e o significado que eu trago para aquilo é que eu sou muito burro, e às vezes eu fico repetindo aquela frase na minha cabeça, e aí parece que tudo que eu vou fazer, tudo que envolve um desafio, às vezes eu nem lembro tanto daquele momento que eu escutei aquilo, mas eu fico com aquilo na cabeça: não, eu sou burro, então não vou dar conta de fazer isso, ou às vezes eu vou ter que então me matar para fazer isso, para ter um resultado mais ou menos parecido com quem vai fazer sem muita preocupação, né? Ao mesmo tempo, às vezes eu vivi uma situação talvez de negligência, ou de abandono, ou às vezes me senti excluído ou rejeitado de alguma forma na minha infância, e aí o significado que eu dou é que, de repente, às vezes, e isso é uma coisa muito natural das crianças, né, de trazer para si uma responsabilidade que não foi delas, né? Então, bom, se eu fui rejeitado, se eu fui excluído, talvez eu seja uma pessoa que mereça ser excluído, que mereça ser rejeitado, que não mereça ser amado, né? E aí uma coisa que aconteceu lá na minha infância, eu carrego esse significado comigo, e de repente, diante de uma situação nova, ou como eu vou me relacionar com as pessoas, eu tenho essa sensação de que não, eu sou uma pessoa que merece ser rejeitada, então provavelmente eu vou ser rejeitado, é só uma questão de tempo, e isso já me deixa muito ansioso, já me deixa muito nervoso, e faz com que, inclusive, que eu ou me paralise nesses momentos, ou acabe sabotando muito das minhas possibilidades que eu teria na minha vida, né? Então, gente, eu estou dando aqui poucos exemplos, né, mas o que eu quero trazer nesse vídeo é o poder da ressignificação, ou seja, o poder e a capacidade que a gente tem de dar novos significados para as coisas que aconteceram na nossa vida, né? E o quão capaz depois de uma ressignificação, de uma reflexão que nos empodere, que nos fortaleça, e que às vezes até nos ajude de repente a perdoar, talvez uma pessoa que nos fez algum mal naquele contexto, talvez ela não teve uma inabilidade de falar aquilo, ou ela falou de repente no calor do momento, ou ela fez aquilo porque foi o melhor que ela pôde fazer, ou ela estava reproduzindo algo que ela recebeu, mas isso não quer dizer que eu tenha tido responsabilidade com aquilo. Ou às vezes até se no passado eu fiz uma coisa que hoje em dia eu me arrependo, de repente eu posso mudar o significado no sentido de o que eu aprendi com aquilo. E se eu penso que eu consegui aprender, que eu consegui crescer, ou no mínimo às vezes me desenvolver na minha sensibilidade, então também estou dando outros significados para uma coisa muito ruim que aconteceu, ou eu aprendi com aquela experiência negativa com alguma coisa que eu fiz, então agora eu sou mais capaz ainda de fazer certo, porque agora eu aprendi como não fazer, né? Ou seja, também é um exercício, uma forma de eu ressignificar as coisas complicadas que aconteceram, e isso tem uma ligação direta com o nosso bem-estar, com a nossa qualidade de vida e com a nossa capacidade de superar os nossos desafios e encarar os novos desafios que a gente vai ter pela frente, tá? Então, se isso de alguma forma fez sentido para você, deixe seu comentário, tudo de bom, e a gente se vê no próximo. Beijo, tchau, tchau.